Olá, como purificar conflitos com pessoas que amamos? Olá, queridas pessoas, sou Carmen Lúcia Bretas. Limpa em mim todas as memórias que eu compartilho com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre isso, como que a gente purifica memórias ou conflitos com as pessoas que nós amamos, né? Porque eu já falei aqui nos vídeos, de purificar situações com colegas de trabalho, com vizinhos, mas quando surge um conflito com uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama, que a gente admira, que a gente respeita, como resolver essa situação, como purificar isso, Porque aparentemente, a gente pensa assim, se a gente ama é muito fácil de perdoar. É mais fácil perdoar quem nós amamos. Aparentemente isso é o que parece, mas nem sempre é assim. Por incrível que pareça, é mais fácil às vezes perdoar um estranho do que perdoar alguém que a gente gosta muito, porque dói mais, Então surgiu uma situação comigo, com uma pessoa muito querida, e essa pessoa me mandou uma mensagem, postou uma mensagem para mim, me cobrando uma determinada situação, porque eu não havia feito determinada coisa que esperavam que eu fizesse. Então, como se eu tivesse só feito determinada coisa e esperavam mais de mim. Bom, desde a hora que eu ouvi aquela mensagem, foi até no intervalo do meu almoço e tudo, aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei para o meu trabalho e imediatamente comecei a fazer Ho'oponopono. Falei, não, tem que limpar isso, tem que purificar. Não foi uma colocação legal dessa pessoa, mas eu tenho que purificar, não quero ficar com esse sentimento ruim com relação a isso, não quero ficar pensando sobre isso. Comecei a fazer a purificação. Tinha momentos que eu nem conseguia falar as palavras. Como eu tenho lápis borracha na minha mesa de trabalho, até dava as pancadinhas assim para poder tirar aquilo, porque realmente estava pesado, estava doído. E eu passei o dia com minhas atividades, mas toda hora vinha aquela situação, aquela frase, aquela palavra. Aliás, foi uma palavra que a mensagem foi maiorzinha, mas uma determinada palavra pequenininha, que machucou. Mas como a gente aprende com o Ho'oponopono, como praticante e ensinante do Ho'oponopono, a gente entende que tudo que vem na nossa vida é de nossa responsabilidade. E se aquilo estava vindo para mim, era minha responsabilidade naquele momento purificar aquela situação, Então, eu passei, final do expediente, purificando, limpando a todo momento que lembrava, purificava entre um trabalho e outro, sempre que vinha aquele pensamento, purificando. Mas aí terminou o dia e já à tardezinha encontrei com uma amiga e conversando com ela, ela percebeu que eu estava diferente, porque eu sempre sou assim mais extrovertida, converso, brinco com as pessoas, e ela percebeu que eu estava um pouquinho mais séria. Ela falou, o que está acontecendo? Aí eu comentei, porque ela também gosta muito dessa pessoa, e aí eu falei, ela falou assim, não, deve estar passando por um momento difícil, e a gente sabe o que aconteceu e tudo, que vocês passaram por essa situação, e realmente essa pessoa ficou muito sentida, e conversa com ele, porque você sabe o quanto ele... Eu falei, não sei, acho que é por isso que está doendo tanto, porque eu sei que, por que ele falou dessa forma. Isso é que me machucou mais. Aí ela falou assim,
fala, põe para fora, não guarda isso não. E eu fiquei pensando assim, será que eu devo falar? Porque será que não pode? Que isso não vai agravar mais a situação se eu disser alguma coisa? Fiquei com aquele pensamento, né? Acho que fala, não fala. E à noite, quando já bem tarde, assim, acho que tipo 11 horas, quando tudo estava calmo na minha casa, já as pessoas já dormindo, eu orei, né, pedi a Deus que me desse uma luz, né? Eu já tinha feito a purificação durante o dia, se era para mim falar ou não. Como já era tarde, não ia ligar para essa pessoa, que ela com certeza já estava dormindo. Eu tive a inspiração de passar uma mensagem, e assim eu fiz. Passei uma longa mensagem, uns 7 minutos, mas relatando a minha posição, falando que aquela palavrinha me machucou, me doeu, me fez refletir sobre muitas coisas, e que aquele posicionamento que ele colocou não estava correto, porque ele não sabia de todo o fato, não sabia tudo que eu já havia feito, conhecia parte da situação, por ser mais jovem do que eu, por pertencer, e ele até falei o tanto que eu já havia feito por ele, não como uma cobrança, e também por essa situação, por essas situações que sempre surgiam, né? Questões de família, em que eu sempre tomei frente em muitas situações, e que aquela cobrança não estava sendo legal, né? Bom, passei essa mensagem, no outro dia ele ouviu a mensagem, respondeu para mim, né, de uma forma bacana, também se posicionando do que ele estava passando naquele momento, diante daquela situação, de tudo que ele estava passando, e que eu não tinha conhecimento de todos os fatos, que a história era mais complicada do que eu falei, mas né, eu não tinha conhecimento, né, então não foi passado para mim toda a história. Mas independente, mesmo se tivesse sido passado todo o fato para mim, não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento, né? Então, assim, era o momento dessa pessoa fazer algo mesmo, era aquele momento. Então, ele se desculpou, ele realmente falou que fez uma colocação errada ao meu respeito, que a cobrança era injusta, né? Com relação que ele tinha conhecimento de tudo que eu já havia feito, sobre todos esses momentos. Então assim não caberia nada naquele momento que eu pudesse fazer, né? Mas aí se desculpou, nos despedimos, depois das trocas de mensagens, eu te amo, eu te respeito, eu te admiro, enfim, ficou tudo bem. Mas o que isso nos faz refletir com relação ao Ho'oponopono? Eu fiz o Ho'oponopono para purificar, desde o primeiro momento eu sabia que se aquilo estava surgindo, que era de minha responsabilidade purificar. Eu tinha essa consciência. Estava difícil, porque é uma pessoa que eu gosto muito. E por ela ter dito aquilo doeu mais ainda. Mas eu sabia que se estava vindo, era minha responsabilidade purificar. E fui fazendo, tive a inspiração, né, tive o conselho da amiga que encontrei, que me deu aquela luz. Então você vê que o Ho'oponopono vai trabalhando até essa pessoa. Fala. Então o Ho'oponopono também é ação, você faz a purificação, então Deus vai encaminhando. Então aquela pessoa ter dito aquilo para mim, fala o que você está sentindo, já foi coisas que estavam vindo, sendo trabalhadas, né? Deus mandando anjos, né? Então realmente eu falei, esclareci, coloquei, porque senão eu estaria guardando aquilo até hoje,
né? E tudo se resolveu, tudo ficou bem. Depois ele me falou tanta coisa bonita, tanto que me admirava e que realmente a colocação não foi legal. Então ficou tudo bem. Mas o que isso também me fez refletir, né? Além do Ho'oponopono, né, como eu já disse, Ho'oponopono a gente faz a purificação, mas muitas vezes a gente tem que agir. E nesse momento era necessário uma ação. A ação de falar o que eu estava, não só ficar falando Ho'oponopono, né, ver a inspiração e pedir que Deus me desse uma luz, se eu falasse, colocasse as palavras corretas na minha boca para que não houvesse ofensas, para que não houvesse mágoas, para que aquilo não se complicasse ainda mais, para que a gente tivesse uma solução. E assim aconteceu. Mas tem ação. Ho'oponopono, como lei da atração, gente, não é ficar sem agir. A gente tem que agir, a gente tem que fazer a purificação. Lei da atração, você tem que confiar na lei da atração, mas você tem que agir, né? Você não vai fechar os olhos e imaginar que vai aparecer uma mansão na sua frente, a mansão vai surgir, não. Tem que trabalhar isso, tem que agir. Então, isso me levou a uma outra reflexão, porque também, eu já disse, eu sou estudante estudo a constelação familiar, estou fazendo uma pós em constelação familiar, e isso me fez ver que durante a minha vida eu estava em desequilíbrio familiar. Por quê? É o que a gente desequilibra uma das leis, que é o dar e receber, porque a gente tem que ter equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente dá demais, ou então a gente recebe demais, a gente desequilibra o sistema. Então o que eu pude refletir, falar com essa pessoa, foi que durante toda a minha vida eu só fiz para isso, para fulano, para beltrano, para cicrano, para isso. Então foi o muito dar, surgiu a cobrança de que naquele momento eu fui mais tranquila, fiz o que deveria ter sido feito, não fui além, como das outras vezes que eu sempre agia além, a mais, fazia mais do que os outros. Então, eu percebi que eu estava desequilibrando o sistema. Então, e talvez seja isso que tenha me levado a muitas vezes e sentir assim que estava pesado, porque você desequilibra o sistema. E outra situação, quando você dá demais, no dia que você dá na quantidade certa ou dá menos, as pessoas te cobram, né? Então isso acontece muito, isso acontece em todo tipo de relação, né? Relação de marido e mulher, relação de amigos, né? Não na relação do pai com filho, porque pai e mãe sempre dão a mais mesmo, e isso faz parte, isso é o certo dentro do sistema. O filho é que não pode dar mais que os pais, porque ele nunca vai superar um pai. E quando um filho muitas vezes se coloca na situação de seu pai, no lugar de seu pai, de sua mãe, dando demais para a família, assumindo às vezes um papel de querer ser provedor, de querer resolver tudo, ele desequilibra o sistema. E acho que eu agi muito isso na minha vida, acho que desde que eu me entendo por gente, desde a minha adolescência que eu venho fazendo isso. Então, isto é parte de um peso, de um desequilíbrio que estava acontecendo no meu sistema. Esse desequilíbrio entre dar e receber, isso complica todo o sistema familiar. Então, esse episódio me fez refletir muito sobre essa situação, sabe? E então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio, né, na família. Quando você dá demais, você é cobrada demais, e quando você deixa de fazer, a cobrança é maior. Então, assim, tem que haver esse equilíbrio.
e praticar muito Ho'oponopono para a gente que possa ter inspiração para poder saber dar na medida certa. Então esse é o vídeo de hoje. Compartilhe, comente, deixe seu like e até o próximo vídeo. Aloha!